Olá, pessoal. Muito bem-vindo novamente ao Vida em Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, estou aqui para apresentar esse podcast para realmente inspirar vidas, trazer transformação, trazer conteúdos de valor, porque a gente está aqui com certeza para evoluir, para se transformar, e isso é maravilhoso. E, gente, semana passada eu trouxe um médico neurologista, o Ivar Brange, para falar sobre saúde do cérebro e também sobre as doenças que acometem o cérebro. E hoje, é claro, eu vou trazer um método eficiente para trabalhar o nosso cérebro. Você já imaginou que é possível ter ginástica para o cérebro? A gente trabalhar esse cérebro para ter mais saúde, mais cognição, mais foco e mais memória? Sim, é possível, através de uma metodologia que é eficaz, ela já está acontecendo e olha só, já tem em Salvador. Estou falando de uma instituição de ensino chamada Supera. Ela tem uma metodologia super diferenciada e hoje eu trouxe o Daniel Barreto, que está aqui como representante do Supera, que é diretor e também um dos franqueados desse método Supera. Daniel, bem-vindo. Obrigado. Que uma bom. satisfação imensa estar aqui e poder falar um pouco sobre o Supera, essa instituição de ensino que já tem 19 anos de fundada. Foi fundada em São José dos Campos, na cidade de São Paulo. Foi criada por um engenheiro do ITA e tem um sucesso, está presente em mais de 300 escolas no Brasil. Então, o Supera ele se consolida como uma grande instituição de estimulação cognitiva no Brasil. Poxa, que maravilha, hein, gente? E é muito bom saber que existe, né, essa metodologia para ajudar a gente, de fato, a ter a melhor memória, a ter realmente mais foco, cognição e até mesmo trabalhar a questão de algumas doenças, né? Sim. Daniel, explica um pouco o que é o método, né? Como é que ele funciona, para as pessoas poderem entenderem como é que o Supera, ele surgiu, né? E qual é o maior objetivo do Supera? O maior objetivo do Supera é promover qualidade de vida às pessoas. E a gente faz isso através da estimulação cognitiva, né? O Supera ele tem 3 princípios: a novidade, a variedade e o grau de desafio crescente. Se a novidade, o seu cérebro se interessa. Se a variedade, ele não se entedia. E se o grau é de desafio crescente, é justamente o que nós precisamos. Fazer com que seu cérebro gaste energia, ele faça esforço. O esforço cognitivo é que vai permitir que você crie novas conexões entre seus neurônios. Então, quanto mais você treinar o seu cérebro, mais esforço você fizer, melhor para a sua cognição. Mais rápido será o seu pensamento. Isso melhora várias funções executivas. Poxa, que maravilha isso, hein? E, assim, esse método, ele é para qualquer pessoa, qualquer idade? Sim, o método Supera, ele foi instituído e ele tem programas de treinamento da atenção, da memória, da concentração, do raciocínio, para todas as faixas etárias, desde crianças a partir de 6 anos, basta que esteja alfabetizada, até pessoas com mais de 90 anos. Eu tenho alunos de 94, 95 anos. Né? Então, crianças e adolescentes procuram o método Supera para desenvolver essencialmente o poder de concentração, a capacidade de concentração, para que tenha também mais foco. E isso vai impactar positivamente nos estudos. As pessoas adultas também procuram performance, porque você precisa manter-se focado. Então, o que é o foco? O foco é dizer não para tudo e sim apenas para o que interessa. Então, nós estamos acostumados a uma sociedade que nos cobra bastante. Então, nós somos multitarefa, mas não somos multifoco. Então, às vezes, você trabalha, faz diversas atividades, não conclui nenhuma. E no Supera nós temos 4 verbos: iniciar, focar, persistir e avançar. Meu Deus, eu quero isso. Todo mundo precisa de foco, né? E as pessoas, os idosos, né, as pessoas que estão entrando na fase idosa, não necessariamente eles precisam estar com algum problema. Então, no Supera... Então, rapidinho, o idoso não é só indicado para quem está com problemas de memória já. De forma alguma. Então, qualquer pessoa ela pode iniciar, independente de ter um problema de uma doença, ou algum diagnóstico que já tenha comprovado. Né? Isso, exatamente. Então, o Supera, ele trabalha muito na prevenção. Ótimo. Então, a gente vai trabalhar a sua memória, a sua atenção, principalmente a atenção. Porque não dá para a gente trabalhar a memória isoladamente. Então, você trabalha a atenção para que você tenha mais concentração, que é a habilidade de estar atento por mais tempo. Para que você memorize algo, precisa de 2 componentes: a atenção e a intenção em memorizar. Então, se você tem a atenção disponível para aquilo ali, a intenção,
A atenção e a intenção combinados, ela vai resultar numa melhor memória. Nosso cérebro, ele leva em torno de 23 minutos para estar concentrado, mas a cada 1 minuto ele tenta lhe distrair. E por que faz isso? Porque gasta energia. O cérebro foi feito, vamos dizer assim, para poupar energia. Então ele vai querer fazer tudo de forma automática. É por isso que quando você viaja, vai para um hotel, primeiro dia você escolhe a mesa do café da manhã, no outro dia você vai para a mesma mesa. Né? Você tem a sua boca de fogão preferida. Né? Então o cérebro gosta que você faça tudo de forma automatizada para não gastar energia. Só que isso não é bom. Isso não vai permitir que você crie novos caminhos. E o estímulo cognitivo, esse treino cognitivo, porque ele é mais direcionado, não é assim, uma atividade soltas, não. É um programa completo de estimulação cognitiva. Você vai trabalhar o raciocínio, você vai fazer operações matemáticas utilizando o ábaco. O ábaco é um instrumento de cálculo oriental e que, pedagogicamente, ele é o maior promovedor da atenção. Que ótimo. Agora, então, já que você começou a falar das ferramentas, né? Existem várias ferramentas e cada ferramenta, por exemplo, ela é específica, uma para foco, outra para memória, ou não? Você meio que transita por diversas ferramentas e dentro desses, né, desses objetivos, que é foco, concentração, cognição, memória, isso? Memória, atenção. Então, são 6 ferramentas pedagógicas. Uma delas é o ábaco, as outras são os exercícios cognitivos, que são feitos através de uma série de livros chamada Abrindo Horizontes. São livros que existem exercícios de raciocínio lógico, exercícios de linguagem e exercícios também de habilidades visoespaciais. Né? Existem também jogos pedagógicos, são mais de 70 jogos que existem no Supera, e todos os jogos eles foram selecionados pela equipe pedagógica do Supera. Não é um jogo qualquer. Você vai fazer aquele jogo, mas há uma explicação científica por trás daquilo ali. Que habilidade estou trabalhando naquilo ali? E quando você faz o jogo, você interage também com outras pessoas. Então, a interação social está presente na metodologia Supera. Para você ter uma ideia, o maior medo do idoso é a solidão. É verdade. A gente falou sobre isso com o doutor do último podcast. Então, você interagir socialmente com outras pessoas, você compartilhar a sua história de vida, isso vai fazer com que você esteja recebendo estímulos diversos. Além disso, existem neuróbicas e dinâmicas, que são atividades que nós fazemos em sala de aula. E existe também uma plataforma de jogos chamada Supera Online, que foi desenvolvida por professores e doutores em neurociências da USP. Que então, ótimo. o Supera tem uma parceria científica, acadêmica, com a Universidade de São Paulo. Ótimo, que bom. Agora, assim, em relação a um idoso, né, já que a gente tocou né, em relação a isso, com um idoso que já tenha um quadro de Alzheimer, por exemplo, ele já tem lá um diagnóstico e, de fato, ele já está com Alzheimer. Existe alguma forma de ajudar esse idoso a diminuir ou ter uma performance melhor já nesse quadro? O quadro, quando a pessoa recebe o diagnóstico de Alzheimer, precisa ser feita avaliação médica para saber em que estágio está. Então, nos estágios iniciais, até no início da fase moderada, há sim como o Supera ajudar. Porque a gente precisa fazer aquela estimulação de forma que a pessoa perceba que ela está participando daquilo ali. Se uma aula for a primeira aula sempre, não vai fazer sentido. Então, quando a pessoa recebe aquele diagnóstico de Alzheimer, hoje principalmente, se a pessoa cuidar da saúde física, vamos dizer, faz atividade física, há a intervenção medicamentosa que ela precisa e deve tomar, ela cuida da alimentação e faz a estimulação cognitiva, esta doença irá progredir de forma mais reduzida, mais lentamente. Então, o que o Supera faz, a atividade física e a intervenção medicamentosa é fazer com que a doença evolua mais lentamente. A pessoa deixa de piorar tão rápido. Porque se não fizer isso, a piora é muito, muito rápida e muito severa e muito perversa também. É muito perversa, né? E acaba que a família, né, ela tem uma carga muito mais... Há uma carga muito grande, principalmente trabalho, né? assim, a família ela precisa ter bastante paciência para saber que aquela pessoa acometida por uma doença neurodegenerativa como Alzheimer, ela não faz aquilo de propósito. Então, às vezes, ela pode ficar agressiva, ela pode ficar com determinadas, vamos dizer, neuras, assim, né? Mania de perseguição, de que alguém está ali roubando. Então, são situações que a gente tem que ter cuidados também. A pessoa fica bastante fragilizada, então pode ficar mais emocionada. Então, a gente tem que ter bastante manejo em relação a isso.
E a pessoa, ela pode esquecer de várias coisas, mas ela não vai esquecer da forma como ela é cuidada. Da experiência, né? Como ela é cuidada. Então, cuidar da pessoa com amor. E essa carga emocional é muito grande na pessoa que cuida de uma pessoa com uma doença neurodegenerativa. Então, a saúde mental é da família toda. É verdade. O primeiro passo é reconhecer que a pessoa está doente. Porque a negação da doença é muito grave, porque a família pode negar, diz, não é possível que minha mãe esteja com essa doença, não é possível que meu avô esteja. E aí deixa de fazer aquilo que precisa. Então, estimulação cognitiva, atividade física, cuidar da alimentação e seguir rigorosamente a orientação médica em relação aos medicamentos. Que ótimo. Agora, assim, claro, se a família descobre ainda no início, né, com certeza fica muito mais fácil, né? Acontece casos até de retardar fato, essa vinda da doença. E quando, por exemplo, a família pode começar a procurar o Supera nesses casos de idosos, né? Vamos agora focar neles. Tá, no idoso você fala que ele recebeu um diagnóstico. Até antes, né? Ela percebeu dentro de casa, sutilmente, algumas coisas, esquecimento. Sim, ela vamos já lá. pode então, já assim, procurar o Supera? Pode procurar o Supera. Então, as pessoas, na minha escola, existem mais de 180 alunos e a grande maioria deles não tem diagnóstico algum. São pessoas que estão querendo envelhecer com saúde. Saúde e qualidade de vida, porque as pessoas... Há uma mudança muito grande no perfil do idoso. Sim. A gente tinha uma imagem estigmatizada de que o idoso é aquela pessoa mais frágil, andava de bengala. Não, hoje pessoas com 70, 80, 90 anos, elas são independentes, elas têm a autonomia, elas têm autoconfiança. Então isso é muito, muito salutar. Então a gente precisa estimular isso, porque a pessoa, quando vai envelhecendo, ela tem uma preocupação que é não dar trabalho a ninguém. Eu não quero ser um peso para a vida de ninguém. Então, quando o idoso ele cuida da saúde como um todo, ele participa desse processo que é o envelhecimento, a aceitação do envelhecimento. Aceitar, com certeza. O envelhecimento é natural. Não é natural a gente deixar que o tempo nos afete de uma forma degenerativa. É muito mais uma escolha, né? Você ter os comportamentos comportamentos certos, os estilos de vida, né? É uma escolha. Então, assim, se a família receber algum diagnóstico, então procure imediatamente agir e seguir a orientação médica. Se é para tomar um remédio tal, tome aquele remédio. Para praticar atividade física, não suporto fazer atividade física. Suporte. Faça o esforço. Não gosto, leve para a academia. Se não gosta daquele ambiente da academia, contrate um personal, cuide da alimentação. Cuide da alimentação. Se tem doenças de base, como diabetes ou hipertensão, cuide dessas doenças. Porque tudo são agravantes. Então, o maior risco para desenvolver a demência é a idade. Depois disso, tem a baixa escolaridade e outros fatores também, como obesidade, alcoolismo, perda auditiva, colesterol alto também. Então tem que estar bastante atento em relação a isso. São padrões que vão acontecendo com o desgaste mesmo, né? Que vem com a idade. Com as escolhas que a pessoa fez também durante comportamentos, são anos. Os hábitos, comportamentos versus resultados. Isso aí sempre vai acontecer a conta chega uma hora, né? A conta chega uma hora. Com certeza. Agora, como é que esse processo do método do Supera, ele trabalha de uma forma, falando mais dentro né? Com a cognição, da metodologia. Como é que acontece dentro do cérebro da pessoa? Você consegue dar um exemplo, por exemplo? Consigo, como sim. Funciona para as pessoas A entenderem? gente percebe bastante uma falta de atenção. A pessoa fala assim, estou muito esquecido. Estou falando, então não vem a palavra. Por exemplo, por que não vem uma palavra quando eu quero? Tem aquele efeito, né? Aquele ponta da língua. A palavra está na ponta da língua. Acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro. Mas por que acontece isso? Porque nós temos um dicionário interno bastante rico. Então, existem muitas palavras que compõem esse nosso dicionário interno e fazem parte do nosso vocabulário. Entretanto, estas palavras, elas não são acessadas com muita frequência. E o que significa memória? Memória significa aquisição, formação, retenção e evocação de informações, dados, sensações, cheiros. Esta evocação é que fica prejudicada. E por que fica prejudicada? Porque eu não acesso aquela palavra com muita frequência. Então, se eu tiver uma estimulação que eu possa fazer com que os nossos neurônios eles tenham mais conexão entre outros, não é? Então, isso a gente faz através dessa estimulação para que se crie novas sinapses, novos conjuntos de conexões entre os neurônios.
Quando você cria essas novas árvores de conexão, seu cérebro, seus neurônios estão procurando novos caminhos. Então, se eu procurava aquela palavra por aquele caminho, se eu faço essa estimulação de forma adequada, ela virá mais facilmente. Mas a gente precisa fazer o esforço, treinar bastante. Então, treinamos bastante isso. Assim, com o envelhecimento, a pessoa perde muito a velocidade de processamento. Sim. Então, você tem uma redução na agilidade do seu pensamento. Então, quanto mais você treinar o seu cérebro, mais você estimular, principalmente essa região aqui da frente, que é do córtex pré-frontal, você vai ter benefícios melhores. Você vai raciocinar de forma mais rápida. Isso é muito bom, viu? E isso realmente, né? A gente pode desde sempre, né, começar a ter essa preocupação. Desde sempre. E antes até de chegar numa idade um pouco mais avançada, né? Eu acho que já... Sim, sempre. Desde quando, assim, as pessoas já podem começar a procurar a fazer esse trabalho? Desde sempre. Então, assim... Criança já tem uma idade, assim, limite para começar? Criança a partir de 6 anos. Precisa, no método Supera, que a criança esteja alfabetizada. Ótimo. Estando alfabetizada, a gente vai trabalhar esses aspectos da atenção, porque o grande desafio para os pais e educadores é fazer com que a criança fique atenta. É verdade. Então a falta de atenção, ela leva a criança a desistir, entendeu? Então, eu estou ali estudando, mas aí me distraiu algo e aí eu não quero mais estudar aquilo. Quando o seu cérebro precisa fazer algum esforço, ele vai gastar mais energia e naturalmente ele vai querer desistir. É verdade. Então você precisa fazer com que o seu cérebro fique atento por mais tempo, sem que ele desperte o gatilho da distração tão cedo. Até porque o cérebro, como você falou, ele se acomoda, né? Então o novo realmente não é algo que ele quer o tempo inteiro. Ele quer sempre estar ali no conforto do que ele já sabe. Ele quer ficar na zona de conforto. Por isso que é tão difícil mudar, né? Eu trabalho com mudanças de comportamento, transformação pessoal, e sei que existe uma resistência das pessoas nessa mudança, mas na verdade não é que elas querem, é porque a mente dela meio que sabota, né, para elas não mudarem. Então, assim, gente, de fato não é fácil a mudança, e tá aqui agora justamente o Daniel para falar como é um trabalho, né, um trabalho de persistência, que você tem que trabalhar, assim, o seu foco, a sua atenção, e mais do que nunca, a sua decisão, né, Daniel, de querer essa mudança, de querer esse conhecimento. Decida pelo que é melhor para você. E a melhor decisão que você pode ter é manter a sua mente ativa. Isso mesmo. Mantenha a sua mente ativa. E você mantém a sua mente ativa fazendo diversas atividades. O Supera tem esse programa já organizado. Ótimo. Eu quero saber as ferramentas que você usa, né? Quais são as ferramentas que existem hoje? Quais são as mais usadas que vocês estão usando? A mais utilizada no método Supera é o Ábaco, né? Assim, é a grande estrela do método Supera. Então, você tem ele aí, né? Pra gente mostrar. Aqui mostra aí pro pessoal conhecer. Aqui é um ábaco. Quem já viu. Esse aqui é um ábaco com o modelo japonês, chama-se Soroban, né? Essas peças aqui são chamadas de contas. Esse ábaco ele tem 15 colunas. Então, até contas, quando a gente fala contabilidade, significa habilidade de trabalhar com contas. Essas peças são chamadas de contas. E a depender da coluna que esteja, cada conta vai ter um valor. Né? Então, a gente começa a trabalhar, geralmente aqui a gente trabalha na coluna de referência, a sexta coluna, da direita para a esquerda. Então, essa coluna é a coluna de referência no ábaco. Então, a sexta coluna, esta daqui, é a coluna das unidades. Então, cada peça dessa aqui vale 1 e a de cima vale 5. Toda vez que a conta se aproxima da régua, por exemplo, que aqui a gente está abaixando assim, aqui é o número 5. Se ele está assim, é o número 5. E aqui é 1, 2, 3 e 4. Se eu fizer isso aqui, será o número 9. Ah, certo. Quando a conta se aproxima da régua, ela está somando. As habilidades do Mas ábaco, ele é só uso apenas matemático ou ele tem outros recursos também? Nós utilizamos a matemática como forma de aprimorar o poder de concentração de atenção. No ábaco, nós utilizamos 2 dedos, o polegar e o indicador. E esse movimento que nós fazemos com esses 2 dedos, eles estimulam essa coordenação motora fina e que também vai estimular o córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio, da capacidade de planejamento. Então, quanto mais você exercitar a sua coordenação motora fina, melhor para você. Então, os exercícios com a matemática são exercícios lógicos. Então, nós vamos executando os cálculos e esse estímulo cognitivo está associado a um estímulo motor. Nossa. Quando você associa o estímulo cognitivo ao estímulo motor, o benefício para o cérebro é muito maior. É por isso que quando você vai estudar, é muito melhor que você estude escrevendo,
Se você escrever, aquilo ali vai ser muito melhor para você. Então, para quem estuda, estude pouco, mas estude todo dia. Com certeza. Faça pequenas Nem que seja pausas. menos minutos, né? Claro, menos assim tempo você... de dedicação, mas porém com frequência. Não adianta que você estude 5, 6 horas ininterruptas e você vai ficar exaurido. Exatamente. Então, pequenas pausas são necessárias também. O cérebro precisa de um pouco de descanso para isso. Então, você faz uma atividade, pode pausar um pouco e retomar. Entendi, que maravilha. E tem alguma outra ferramenta que Claro, você possa sim, dizer também? existem também. Memorização, vocês trabalham com assim, repetição, algo assim? Também existem várias estratégias de memorização. Então, tem estratégia de memorização por repetição. Tem figuras também? Imagens? As imagens. Isso aí são os exercícios de habilidade visuais. Então, para as habilidades visuais, nós utilizamos ferramentas como o Tangram. Tangram é um quebra-cabeça chinês, que é composto por 7 peças. E com essas 7 peças você faz inúmeras outras atividades, outras formas. 1.700 formas você pode fazer com o uso do Tangram. Mas além disso do Tangram, a gente tem essa habilidade visual, você vai trabalhar com imagens que exijam a rotação de um objeto. Então, eu tenho aquele objeto, se eu fizer a rotação, qual que se encaixa? Então, essas áreas do cérebro que são relacionadas a imagens, então, elas ajudam muito no sentido de localização. Ótimo. Então, entendi. E também assim, uma queixa muito frequente da pessoa idosa se perder. É verdade. Não é? Então a pessoa se perde, eu estou aqui, não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, fui a um shopping ou que eu não... As pessoas que andam no automático também, viu? Andam no automático e não percebem. Também não percebem. Isso. Quando vê, não sabe onde está indo. Então, assim, tem essas habilidades visuais, né? Os exercícios cognitivos que são feitos nessa série de livros Abrindo Horizontes, são exercícios de linguagem, exercícios de raciocínio lógico, essas habilidades visuais também, e os jogos pedagógicos. Os jogos vão permitir interação. A interação social está envolvida em tudo de bom. Então, os 4 hormônios da felicidade, eles têm em comum a interação social. A gente precisa de outras pessoas. Nós somos seres sociais. Então, a gente é mais feliz junto de grupos. Com certeza. E isso realmente, né, tem uma forma positiva de trabalhar a questão cerebral também, né? Porque, como você disse, estando em grupo, socialmente, você se sente mais feliz. E com isso, eu acredito que as sinapses vão trabalhar muito melhor dessa forma do que de uma forma de uma pessoa que seja rabugenta, reclamona, ou que não tem uma vida muito legal, meio tediosa, que não tem muita novidade. Isso realmente... O estilo de vida, como você falou antes, ela é muito importante, né? Muito importante. Porque quanto mais eu fecho o meu mundo, quanto mais eu fico vendo as mesmas coisas, eu não vejo novidade, meu cérebro ele não vai ser estimulado, eu não tenho novidades para trabalhar minha memória. Para contar. Então, o escritor Gabriel Garcia Marques falava que a vida não é aquela que você viveu, e sim aquela que você recorda e como recorda para contá-la. Exatamente. Então, trabalhar a memória é você cuidar da sua vida, da sua história. Então, quando você cuida da sua memória, você está cuidando da sua história. Muito frequentemente, as pessoas mais idosas, principalmente as mais solitárias, elas são repetitivas. Ela conta para você uma história que já aconteceu para ela. Exatamente. E por que acontece isso? Porque ela não tem repertório. Então, se ela saiu à rua e encontrou uma vizinha, um amigo que não via há 30 anos, por exemplo, ela vai te contar: te falei que vi fulano, que tem 30 anos que não te vejo. Me falou, foi. Aí ela repete aquela história. Então, essa repetição é porque ela também não se lembra que te contou, mas ela precisa ter algo novo para contar. É verdade. Vamos aproveitar que a gente está falando muito sobre essa questão de memória, né, e de atenção, de foco. Eu também comentei na semana passada sobre o TDAH, né, que hoje é um diagnóstico que está até prevalecendo bastante, principalmente nos jovens, né? Sim. Então, assim, existe muita gente que busca quem já foi diagnosticada com TDAH para poder trabalhar isso com o Supera, com o método. Sim, há vários casos, sim. Minha filha, inclusive, tem TDAH. E a gente percebeu uma diferença muito positiva, principalmente na autoconfiança, na autonomia. Importante. E na capacidade de estar atento por mais tempo. Porque o TDAH, existem milhares de estímulos, então ele não consegue se concentrar. Então o TDAH, se ele estiver estudando aqui, alguém falou na cozinha que no domingo vai haver um almoço na casa de outra pessoa, ela já quer saber quem é essa pessoa, entendeu? Ela percebe tudo, então o foco dela se desvia muito rápido. Então, para que a gente possa trabalhar melhor o TDAH, porque o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nem sempre
uma pessoa com aquela desatenção, ela vai ser tão hiperativa. Então, às vezes, o A da desatenção é muito maior do que o H da hiperatividade. Outros, a hiperatividade é muito maior. E outros têm um pacote completo, né? Tem um pacote completo. Mas o que é que se trabalha bastante? Então, a gente trabalha essa capacidade de estar atento por mais tempo. Isso nós conseguimos com o ábaco, principalmente. Porque o ábaco, ele vai criar um novo padrão de atenção no seu cérebro. Por que ele faz isso? Como é que ele consegue fazer isso? O seu cérebro ele não gosta de perder nada, absolutamente nada. Principalmente tempo. Então, o cérebro ele odeia perder tempo. Então, no ábaco nós fazemos contas matemáticas. Então, se você fizer um cálculo 2 vezes, 3 vezes, de forma repetitiva, ele se estressa. Então, você pode fazer 20 contas diferentes. Mas se você tiver que fazer a mesma conta 5, 6 vezes, seu cérebro já está estressado com aquilo. Então, quando você vai fazer uma conta no ábaco, seu cérebro lhe diz: camarada, presta atenção. Presta atenção nesse negócio para você não ter que repetir. E você vai fazer aquelas contas. Então, você vai se habituar a levar mais tempo atento. No Supera, as aulas no Supera acontecem uma vez por semana e tem duração de 2 horas. Isso que eu te perguntar, até quanto tempo, né? Para poder a pessoa se desenvolver. 2 horas é o suficiente? 2 horas é a duração da aula semanal. Mas a pessoa, se ela deseja ter um desempenho melhor, ela pode exercitar o ábaco diariamente. Quanto mais exercício de ábaco, principalmente ela fizer, melhor. Então, dessas aulas do Supera, nessas 2 horas de aula, aproximadamente 30 minutos são destinados à prática do ábaco. Bacana. Né? Agora, existe assim, alguma resistência? As pessoas acham que de repente pode ser muito difícil, muito desafiador e Sim. acaba desistindo? Inicialmente a pessoa se assusta, né? Com esse, meu Deus, não tem número. Vai ter que estudar matemática, raciocínio de novo. Tem um caso de uma aluna que hoje tem 85 anos e quando ela chegou, ela disse: meu filho, quem me inscreveu aqui para participar de uma aula aqui foi meu filho, que vê essas coisas no Instagram. Agora eu já vi aqui que tem matemática. Olha, a velhinha aqui tá ruim e tal. Aí eu fiz a aula para ela, ela disse: olha, adorei. E aí se matriculou, já vai fazer 3 anos aqui com a gente. E é super hábil no ábaco. Então ela faz com bastante destreza. Então, na verdade, há uma resistência natural das pessoas com o novo. Com certeza. Quando você começa a exercitar, você percebe como você vai ficando melhor. Então, assim, o benefício você percebe, assim, em termos da média, né? A partir do 2º mês de treino, você já percebe como aquilo já influenciou na sua forma de se concentrar. Mas muda em relação à idade, deve mudar um pouco, né? Por exemplo, uma pessoa que está treinando, uma criança para um idoso, para um adulto, tem uma velocidade de aprendizado, sim, a criança de resultado? A criança e o adolescente, se ele se dedicar, ele vai ter um benefício mais rápido, porque a criança, principalmente 6 anos, essa fase, ela está naquela fase de... A mente está fresca, né? Não tem muita informação. Fresca, e ele está ali a pleno vapor, né? Principalmente... A criança, ela se desenvolve bem depois que começa a escrever. Por quê? Por causa do movimento de pinça. Esse movimento de pinça... Engraçado você falar isso, que tem a ver, né, com essa questão... O movimento de pinça são os seres humanos que fazem. Então, há uma... Isso ajuda, então, a questão do raciocínio. Claro, a questão do raciocínio. A cognição, porque o desenvolvimento da coordenação motora fina, ele está atrelado também a esse desenvolvimento cerebral. Então, quanto mais você desenvolve isso, melhor. Claro que tem pessoas que já são idosas e fazem cálculos tranquilamente. Existe no Supera, no ábaco, você pode fazer operações mais complexas. Existem os cálculos diretos, existem cálculos, vamos dizer assim, que eles não indiretos. Então, você utiliza mecanismos chamado troca de base. Troca de base 5, troca de base 10. Isso significa que você vai precisar operacionalizar o número 5 para fazer uma operação diferente. É um pouco mais complexo para eu explicar assim. Mas eu tenho um aluno de 91 anos que até gravou esses dias para mim, ele fazendo um cálculo mais complexo no ábaco. Ele tem 91 anos, não é? Então, é uma figura... Quanto tempo ele tem com você? Ele já tem 1 ano com a gente. Que bacana. Né? Tem 1 ano com a gente. Existe um período, assim, de começo, meio, fim ou não? As pessoas podem fazer sempre? A pessoa pode fazer sempre. Então, assim, a duração inicial do curso Supera é de 18 meses. É porque 18 meses, né? Isso aí, quando a pessoa se matricula, ela adquire um kit de aluno que vem com um conjunto de livros. Sim.
próprio para aquela pessoa, não é? Então, independente das situações? Não. Do que ela queira, do objetivo? Não. Os kits de alunos, o conjunto de livros são específicos para aquele perfil cognitivo. Ah, certo. Entendi. Então, mas você faz um tipo teste para entender qual é o perfil cognitivo dessa pessoa? Claro, a gente faz assim, um rastreio cognitivo também, se eu tiver alguma dificuldade, assim, identificar logo como é aquele perfil daquela pessoa. E a gente faz uma aula experimental. Nessa aula experimental, o educador ele vai avaliar como está o desempenho daquela pessoa em termos de memória de trabalho, na habilidade também do raciocínio, a velocidade, e também como ela se manifesta ali, se expressa. Então, através dessa fala, você vai verificar se a pessoa está com a cognição mais preservada ou ela precisa de alguma ajuda mais específica. Então, os tipos de livros, né, o conjunto de livros que ela vai utilizar vai ser de acordo com a faixa etária e com o perfil cognitivo. Muito mais pelo perfil cognitivo do que pela faixa etária. Ah, né? Claro. Sim. Claro, a gente tem alunos de 80 que estão com um kit de alunos que a gente indicaria para uma pessoa de 60, mas a cognição está muito boa. Muito boa, que ótimo. Então, outros que têm 60 e que precisam da cognição de um material para que já tem início de demência. Existe uma comprovação desses casos, desses cases aí de sucesso que já estão com vocês mais tempo e que teve uma melhora nesse desempenho cognitivo? Há uma comprovação, sim. Inclusive, o Supera ainda, ele participou, há um estudo... Mas você faz tipo uma avaliação novamente desse perfil? Sim, fazemos sempre Passa um período e você reavalia para ver que nível ele estaria de melhoria? Sim, a gente faz as devolutivas também com o desempenho do aluno e, assim, cada aluno ele é acompanhado de perto por cada educador. Então, eu quero até perguntar sobre esse educador, por exemplo. Sim. Como é que eles são preparados? Porque realmente não deve ser... tem que ser alguém muito bem preparado, né? Até dentro desse perfil, para trabalhar outras pessoas, né? Então, quem são esses educadores? Para se tornar educador Supera, ele tem que passar por um processo de formação que envolve a Universidade Supera. Existem cursos que a pessoa faz, né? Elas também são instruídas com outros educadores que estejam na graduação maior. Então, existem vários níveis de graduação no Supera. Então, para que aquela pessoa possa dar aula na Unidade Supera, não basta que tenha um nível superior, não basta que seja um psicólogo, ou seja um matemático, ou seja um economista. Não. A pessoa precisa passar por aquela trilha pedagógica. Então, ela vai ser treinada em diversos aspectos. Porque, além desses aspectos, nós trabalhamos também com aspectos emocionais. Então, no Supera nós trazemos muitos temas. Cada mês há um tema. O Supera tem uma parceria com uma neurocientista, o nome dela é Lívia Ciassi. Isso. Eu ia até perguntar sobre essas parcerias, então, que é interessante. Ela é a parceira... Mas de Salvador ou um Supera... Ela Supera é responsável pelo Supera Nacional. Então, ela prepara os roteiros de aula juntamente com a equipe pedagógica, que tem psicopedagogos, neuropsicólogos, então é uma equipe multidisciplinar. Então, cada mês nós trabalhamos um tema. Bacana. Então, existem novidades sempre assuntos novos para quem já está no Supera. Sempre. Então, por isso que o Supera tem aqueles 3 princípios: novidade, variedade e grau de desafio crescente. Ótimo. Todos os meses haverá um tema. Esse mês, o tema é Vamos Pensar um Pouco. A gente vai falar sobre o pensar. Então, sobre essa reflexão, quem eu sou, como eu sou visto, né? O autoconhecimento. Autoconhecimento, minha área. O autoconhecimento. A identidade você consegue identificar aí, que é muito bom. Exato. Hoje nós trabalhamos esse assunto, né? Esse tema. Então, o autoconhecimento, ele vai permitir que você saiba quem você é, saiba distinguir quem você é do que dizem sobre você. Ótimo, muito bom essa colocação. Isso. Porque eu acho que as pessoas confundem muito, né? Sim. Eles não conseguem, muita gente não consegue se enxergar. Eu acho que é o grande problema hoje de algumas pessoas que estão aí, às vezes, sofrendo um pouco, porque elas não se enxergam, elas enxergam aquilo que projetaram. Né? Uma projeção de algo que alguém falou, né? Que ela sempre disse que ela era dessa forma. Então, a convivência também. Isso tudo vai estimulando essas pessoas a terem essa visão. A gente tem que ter muito cuidado com o que você fala, principalmente para uma criança, não é? Exatamente. Então, ele é preguiçoso. Sim. Então, ele não é bom em matemática. Os pais, eles também têm uma orientação quando vocês trabalham com a criança, porque às vezes você está trabalhando a criança, mas e os pais, né? Como é que eles ficam com isso? Eles geralmente assim, a criança, ela participa da aula experimental, na aula na turma, e aí, enquanto isso, os pais conversam comigo, não é? A respeito do método Supera. Então, assim, quando há um envolvimento da família
naquele comprometimento com a criança, o desempenho é outro. Ah, com certeza. Se não houver esse comprometimento, e qual é esse comprometimento? Faz com que a criança também faça as atividades que são propostas. Então, existem exercícios que são feitos em sala de aula e existe um material riquíssimo que ele pode também fazer em casa. A gente sabe que as crianças, os adolescentes têm uma agenda lotada, mas tudo é questão de prioridade. Então, Sim. o tempo, essa gestão do tempo é super importante. Então, você precisa criar rotinas de estudo para o seu filho. Então, também tem que ter um cuidado para você não sobrecarregá-lo. Então, ele precisa ter o tempo também de ser criança. Mas vocês fazem algum tipo de consultoria também para esses pais? A consultoria, onde eles possam fazer um planejamento melhor para as crianças aproveitarem. Porque assim, ela está sendo desenvolvida a questão do cérebro no Supera. Sim, né? sim. Existe um trabalho de cognição, mas também dentro de casa, como você falou, era importante que ela tenha um planejamento. Vocês Sim. também dão algum tipo de direção? Nós orientamos, mas pais? Não é nada assim, vamos dizer assim, sistematizado. Sim. Sempre nós orientamos. Orientação, né? A orientação, sim. Mas não há assim nada dentro do programa Supera que esteja destinado aos pais destas crianças e adolescentes, não. Então, a gente também trabalha muito a autonomia da criança e a autoestima e a autoconfiança. A autoestima ela é fortalecida pela autoconfiança. Quando a criança começa a realizar atividades que ela nunca viu e ela começa a se dar bem, ela começa a acreditar mais no próprio potencial. E isso é uma forma de estimulá-lo a querer estudar. Porque quem estuda nunca se arrepende. Né? Quem estuda nunca se arrepende. Porque o resultado vem depois, né? O resultado vem sempre, sempre, sempre. É verdade. Engraçado que eu tive meu filho acabou tendo exatamente matemática no passado, ele foi para recuperação, e eu conheci uma professora que ela meio que veio salvar, assim, né? Foi indicada, uma professora muito foco de matemática, não só de matemática, mas o foco foi nesse momento matemática, e ela falou exatamente para mim, né? Meu filho tem eu não sei se ele é diagnosticado com TDAH, mas ele tem todas as possibilidades. E ela falou, Andréia, o problema dele não é que ele não sabe, é a pressão da prova. Então, a forma de raciocínio dele é diferente. Então, assim, ela teve essa vamos dizer, que palavra, meu Deus, essa capacidade de entender, porque cada criança é uma criança, né, particularmente falando, assim, de um indivíduo, tem uma atitude diferente. Então, ele estuda, mas ele não gosta de ser pressionado. Então, quando há pressão, eu também sou um pouco assim, né? E eu me lembrei muito também mais nova. Quando me pressiona, eu posso saber de tudo. Parece que dá um branco. A minha mente, né? Deve acontecer a mesma coisa com ele. Sim. E aí a gente entra num circuito, assim, de neurose, de entender assim, gente, acabou. Cadê aquela, né? Tudo aquilo que eu estudei. E você não consegue raciocinar. Não consegue. Eu sei até que algumas pessoas dizem que a mente fica... Os olhos ficam turvos, né? Pode acontecer por causa do nervosismo, né? O nível de estresse é tão violento que aquela carga de adrenalina é muito grande. Isso, adrenalina que vai... Então, assim, ele pode ficar tonto, ele pode ficar com os olhos escurecidos. Minhas vistas estão escurecidas, tô tonto, né? Tô com ânsia de vômito. Isso é por causa do estresse, né? Então, esse preparo emocional também é importante, cuidar dessa parte emocional da criança. Então, que vem também através do método. O método Supera, ele vai trabalhar esses aspectos da cognição e vai dar um suporte, vamos dizer assim, algumas orientações mais. Agora, essa parte terapêutica é importante que seja feita com profissionais da área. E no caso das crianças, ele tem quantos anos, seu filho? 13. Então, é importante fazer até uma avaliação neuropsicológica para a detecção do TDAH. Porque o TDAH, ele precisa de tratamento mesmo. Então, às vezes, só o método Supera pode ajudar, mas às vezes é necessário que haja a intervenção do método Supera, do treinamento, da atenção, da memória e da concentração, mas também haja um acompanhamento terapêutico, é importante, e até, às vezes, a intervenção medicamentosa. Então, esse é um neuropediatra, um neurologista, né, pediatra, ele pode também ser bastante importante nesse diagnóstico. O importante é ter o diagnóstico. Com certeza. E saber o seguinte, que a criança que tem, o adolescente ou o adolescente que tem um TDAH, ele não é distraído porque ele quer, é porque é um desafio imenso. É um desafio imenso, entendeu? Agora, o que acontece muito, que eu vejo, até por ele mesmo, e principalmente ele, porque é o que eu convivo, né? Mas eu vejo outras crianças também, é a questão do estímulo do jogo, porque o jogo ele é muito dinâmico.
E ele Sim. tem ali que tem fuga o tempo inteiro. O cérebro está o tempo inteiro fugindo. Então você está em alerta o tempo inteiro. Fora Sim. a tela, né? A luz da tela. Então tudo isso faz com que o corpo seja em alerta. E o raciocínio, ele é até rápido, porém, ele não é profundo. Ele, né, tem aquele estado de fuga o tempo inteiro, a questão da adrenalina. Sim. Isso também não ajuda. E como separar isso de TDAH? Isso já faz parte do quadro de TDAH? Não, talvez não faça parte não, mas assim, a exposição a telas, ela é nociva. Então, por que ela é Não, mas ela eu digo é até nociva? pela dinâmica do jogo, tá? Sim, porque os jogos não sim. são parados, eles são dinâmicos. Sim, mas você tem tem que que tá fugir, criando- tem que correr, tem que olhar, nananã. Isso cria uma É uma ansiedade loucura imensa. Isso cria uma ansiedade imensa. E as crianças, os adolescentes, qualquer pessoa está perdendo a paciência cognitiva. Exatamente. Então, assim, há 10 anos, as pessoas levavam em torno de 12 segundos para decidir se pulariam um vídeo ou não, né? E hoje é menos de 4 segundos. O camarada começou a falar, não me interessa, eu passo. Então, quando o seu cérebro precisa fazer algum esforço de concentração, ele fica tenso, ele fica ansioso, ele quer se livrar daquilo, ele quer a resposta mais rápida. Então, verdade. a maioria das crianças, dos adolescentes, erram questões, não é porque não sabem, é porque não leem a questão. Então, passam muito rapidamente, então, sabe interpretar, sabe tudo, mas a ansiedade é tamanha que ele passa aquilo muito rápido. Não quer perder tempo. Ele não quer perder tempo. Quer passar para a próxima etapa. Quer passar para a próxima etapa, leu aquilo, achou que estava certo e foi. Então não viu um detalhe que marque aquela alternativa que não é isso. Então passou. Então, numa questão de matemática, então o sucessor do número que você encontrou é tal. Ele esquece aquele sucessor e vai. Entendeu? E vai marcar aquilo que ele já calculou de uma expressão numérica. Então indica o sucessor do resultado dessa expressão numérica. Então, ele calculou a expressão e aí o professor, claro, vai testar também a atenção dele, a concentração, vai colocar logo a letra A. Coloca logo a letra A como a resposta e viu, opa, acertei, já fiz, já passei, só que aí ele perdeu mais aquela questão pela falta de atenção. No caso dos adultos, né? A gente também tem as pessoas que fazem concurso, pessoas Sim. que estão nessa etapa aí de até buscando auto-performance profissional. O método também ajuda? Ajuda bastante. O método Supera, ele tem turmas também para adultos, e os adultos, eles procuram performance. Sim. Né? Performance, eu quero passar no concurso da OAB, eu quero passar no concurso público. E como é que você trabalha isso dentro do Supera? No desenvolvimento dessas capacidades de raciocínio lógico também. Né? Não é que você vai trabalhar apenas questão de raciocínio lógico, é a construção do pensamento. E principalmente relacionar a atenção. A atenção, ela é chamada, Andréa, de porta de entrada para a memória. Sim. Então você precisa da atenção e da concentração para você ter um bom desempenho. Então, e o cérebro ele aprende por afirmações. Então, uma dica para quem vai estudar um concurso público, o que a gente faz? As pessoas pegam, imprimem as provas dos concursos anteriores e vão tentar resolver, né? Aí qual é uma forma que você pode, principalmente as provas teóricas, que você pode fazer? Você imprime a prova e você está com o gabarito oficial e você já marca. Depois que você marca, você vai escrever o enunciado da questão e você vai escrever a resposta. Porque imagine, numa questão existem 5 alternativas geralmente. Daquelas, 4 estão erradas. Sim. Então, se você não tem muito tempo, então você pega essa prova, escreva o enunciado, escreva a resposta e esqueça o que está errado. Exatamente, se concentre no que está certo. Se concentre no que está certo, porque senão você vai fazer a prova e vai cair uma questão semelhante àquela. Aí você, poxa, eu estudei isso. Só que ali você não teve tempo hábil para estudar tudo. Então você vai ter aquela consciência que estudou, só que você não tem convicção. Então, para você ter convicção, é buscar certeza. O cérebro, ele trabalha reduzindo incertezas. O processo de escolha e de tomada de decisão no cérebro é um processo de redução de incerteza. Até na vida prática. Você vai em uma loja e uma vendedora vai te apresentar lá 4, 5 vestidos, por exemplo. Aí, quando ela apresenta para você, você vai dizer, não, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. Então, é mais fácil dizer o que você não quer do que você quer. Quanto mais opções para o cérebro, pior. Então, ele vai tentar reduzir as incertezas para que ele possa procurar o caminho. Então, se você quer estudar para um concurso público, você copia o enunciado, você já copia também a frase correta. Porque quando você ler aquele enunciado na sua prova, o seu cérebro vai tentar buscar aquela informação, aquele conjunto de palavras que estava associado àquele tipo de questionamento.
É bom também falar em voz alta, né? Porque se ouvir, né, também ele é como se ele Importante. afirmasse, né? Aquilo que você acabou de ler e estudou. Existem vários métodos, né? maneiras, né? Assim, qual é a melhor maneira de estudar? É aquela que dá resultado para você. Umas pessoas gostam de estudar ouvindo música. Há um problema em relação a isso? Não há um problema nisso. Por quê? Aquela música, ela está servindo para que ela tenha foco, na verdade. Aquela música está tocando no automático para ela. Ela já conhece aquela música. Aquilo ali está fazendo com que ela só preste atenção naquilo ali. A pessoa que estuda ouvindo música, na verdade, é uma estratégia que ela está utilizando para que outras influências externas não atuem ali. Sim, então, sim. É uma forma dela se blindar, na verdade. Se blindar, na verdade. Sim. Então, o falar também é importante, porque quanto mais estímulo você fizer, quanto mais estímulo sensorial você tiver, melhor para o seu cérebro, para a sua aprendizagem. Mas há pessoas que não gostam de fazer isso. Outras pessoas gostam de se filmar falando, outras não gostam. Outras gostam de gravar a própria voz, outros detestam ouvir a própria voz. Então, o melhor método, a melhor estratégia é aquela que funciona para você. Com certeza. Se funciona para você escrevendo, ótimo. Se funciona para você apenas lendo, assistindo vídeos, ótimo. O importante é que você obtenha o melhor resultado possível daquele tipo de estratégia que você escolheu. Com certeza. E me diga uma coisa, quem se interessou, né, a fazer o método Supera, quais os benefícios que tem em hoje estar buscando o Supera como ginástica do cérebro para a vida das pessoas? O que vai fazer realmente diferente? O que faz de diferença? De benefício que vai trazer? O benefício é imenso, né? Então, primeiro, tem a interação social. A interação social é lindíssima. Então, você vê pessoas que viviam mais isoladas, que, na verdade, assim, principalmente na pessoa idosa. Com o passar dos anos, os amigos vão morrendo, ela vai ficando mais retraída, o ciclo de amizades vai reduzindo. Ela se aposentou de um lugar que tinha 40 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, e aí passa aquele círculo menor. Então elas vão se encolhendo. Quando elas voltam a esse convívio social, fazem novas amizades, isso é um benefício imenso. Além desses aspectos, né, os benefícios do treino cerebral incluem o aumento da sua velocidade de raciocínio. Isso vai fazer com que você se sinta mais capaz. Então, vai ser mais capaz, mais autônomo. Então, você tem uma capacidade de poder de decisão melhor, uma perspectiva melhor para você. Então, quanto mais tempo você estiver ativo, mais independente você é. E isso da autonomia, ela é fundamental na pessoa idosa. Ela quer continuar dirigindo, ela quer tomar conta da própria vida. Ela não quer dar trabalho a ninguém. Ela não quer precisar de ninguém para ter que ir à farmácia, ao supermercado. Ela quer tomar as próprias decisões. Eu quero comprar um carro novo, eu vou lá, escolho e eu compro. Eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer uma nova faculdade aos 70 anos, eu vou lá e vou fazer. Mas isso serve para todo mundo, pra não só para os idosos. Não, para todo mundo. Então a gente precisa trabalhar bastante isso. Que bom, né? Assim, existe um desafio para quem está começando, logo assim, iniciando o método. Ele existe, por exemplo, um tempo para ela poder começar a realmente aprender, a se entregar, a ver os resultados. Porque, assim, deve ser desafiador, né? Porque quando chega muita novidade, como você falou, o cérebro ele já meio que resiste àquilo que é novo, ainda mais vendo um ábaco, né? Que chama. Um ábaco, já fica com medo. Peraí, que eu não sei mexer nisso. Então, assim, existe muitos desafios assim no começo, ou vocês vão começando com a graduação tipo mais leve, depois vai indo? Então, assim, as atividades elas são propostas de modo que a pessoa se sinta segura para realizá-las. Então, toda a instrução é dada nos livros, através também do educador. Então, nós começamos fazendo, primeiro, no ábaco, por exemplo, cálculos bastante simples. Então, aquilo principalmente para automatizar os seus movimentos, para que você entenda a lógica de como funciona aquele instrumento de cálculo em relação ao ábaco. Em relação aos exercícios de desafios, todo mês nós temos um desafio de lógica. Então, a primeira semana começa bem leve, depois a gente aperta um pouquinho mais, mudou o mês, muda o desafio de lógica. Então, porque precisa ter a variedade. Então, cada pessoa, cada perfil cognitivo, nós vamos aplicar um nível de exigência, de dificuldade.
Inicialmente a pessoa fica um pouco assustada, né? Que eu nunca vi um ábaco. Antes de eu entrar no Supera, eu também não conhecia um ábaco, só tinha ouvido falar, mas não sabia de fato o que era um ábaco. E depois que você começa a estudar o ábaco, principalmente, você fica maravilhado. Como um instrumento que foi criado há mais de 5.000 anos, surgiu na Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia onde hoje é o Iraque, né? Então, de lá, ele se propagou pelo mundo, principalmente pela Índia, pela China e pelo Japão. Esse modelo que nós utilizamos, o soroban, ele é adotado nas escolas japonesas desde 1930. Então, ele tem a melhor resposta pedagógica para o desenvolvimento da atenção e da concentração. Que bacana. E já existe o método Supera, por exemplo? Vocês fazem parceria com escolas hoje? Escolas particulares ou escolas normais? Existe um projeto dentro do método Supera chamado Neuroeducação, no bom. qual o método Supera é aplicado dentro da grade curricular, então no contraturno. Então, algumas escolas adotam também a metodologia Supera. Ainda aqui em Salvador não tenho certeza se tem alguma, acredito que não. Mas no interior da Bahia, sim, e outras cidades, principalmente do estado de São Paulo, que é onde fica a sede do Supera, existe o projeto de neuroeducação e que está deslanchando. Poxa, que maravilha, né? Tão bom que esse método deveria estar em todas as escolas, sabia? Sim, sim. Porque a criança, né? Principalmente a criança, né? Ela está se desenvolvendo e existe aí esse trabalho de cognição, como é importante a questão do raciocínio, do foco, e já trabalhar isso desde a base, desde o início, eu acho que ajuda a ser um adulto melhor, com mais foco, né? Com mais entrega, sem dúvida, mais alta performance, autoconfiança. Autoconfiança. Não, isso é importantíssimo, autoconfiança, né? Autoconfiança. E assim, quando você treina bastante a atenção, principalmente na criança e no adolescente, isso vai repercutir em toda a vida dela. Então, o desenvolvimento desse poder de concentração vai fazer com que você tenha mais organização em sua vida. É verdade. Então, por isso que a gente fala dos 4 verbos: iniciar, focar, persistir, avançar. Então, a gente tem um problema que a gente observa muito de nossa sociedade, são as pessoas procrastinadoras. Isso, exatamente. Começa uma coisa e nunca termina. Exatamente. Então, precisa dessa capacidade de foco. Então, você tem a consciência de que é necessário iniciar, até pelas leis da física, né? Uma força inicial, ela é maior. Você precisa fazer uma força maior para tirar da inércia. Certeza, A força para que você tire um objeto da inércia é maior. Então, precisa que saia dessa inércia. Então, você precisa iniciar, você focar, para então você persistir e depois você avançar. Bacana que você trouxe a questão realmente das pessoas que ficam aí postergando, né, os seus afazeres, suas tarefas. E tem muita autossabotagem, né? Inclusa nisso aí. Sim. Que na verdade, quando você não termina, você está se sabotando de alguma forma. E saber que essa metodologia também ajuda com que você tenha realmente dentro do nosso, vamos dizer assim, da nossa rotina, né, esse trabalho de se organizar para poder não postergar tanto as nossas tarefas, isso também é importante, né? Isso também é muito importante, porque quando você tem um estudo sistematizado, você vai fazer as atividades, você tem lá as suas progressões, então você conclui um livro, você conquista lá aquele selinho que você concluiu aquele livro do ábaco, e você vai percebendo como você está ficando ágil. Nossa, como você está com o seu pensamento mais ágil, como você está podendo articular melhor as frases, o seu pensamento. Então, quando você não treina bem o seu cérebro, então há uma dificuldade muito também de fala. Eu quero falar uma coisa e fico titubeando. Não é isso que eu quero. Não, eu estava assim, tal. E aí começa a falar de forma segmentada. Voltando para a pessoa idosa, então é muito comum a pessoa que esteja nesse processo, né, do envelhecimento mesmo, então do cérebro que ele não está muito ativo, ele começa a contar uma história e dá aquela paradinha, aí depois ele volta a falar. Então a gente precisa estimular a nossa cognição. Então, e o cérebro, ele tem uma propriedade da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é essa capacidade do cérebro se adaptar ao novo ambiente. Com certeza. Então ele pode aprender qualquer coisa. Ele pode recomeçar, né? Ele pode aprender de novo, que pode tá aprender lá, tudo em qualquer fase da vida. Então, exatamente. Ele pode aprender em qualquer idade, né? idade. Porque assim, às vezes a gente fica pensando que depois de um tempo a gente não vai aprender mais nada. Aprende. Pelo contrário, gente, a gente pode começar de novo e seja, né, mesmo com a idade avançada. Sim. Importante a gente estar decidido e de fato se propor a isso, né? Se propor a fazer isso. Então, por isso, como eu falo, eu tenho alunos de 94, 95, 91 anos, 90. Então, são assim pessoas que eu me sinto muito honrado de tê-las comigo,
porque essas pessoas saem de suas casas para assistir uma aula minha ou de outro educador. Então, é uma honra muito grande de uma pessoa com essa idade poderia estar em casa não querendo fazer nada, mas estão ali dispostos a aprender algo novo, a compartilhar suas histórias de vida. E isso também é importante para todo mundo. Eu posso ensinar, que eu também sou educador Supera, mas eu aprendo muito com eles, né? Eu aprendo muito Sempre com é uma eles. troca, né? Uma troca fabulosa, porque são pessoas riquíssimas em suas experiências. É, maravilha. E não tem nada melhor do que você envelhecer com saúde mental, né? Principalmente porque a saúde mental, ela vai trazer os benefícios do corpo como inteiro. Porque começa a saúde pelo cérebro, mas ela vai indo para as emoções, vai indo para o comportamento, e aí volta também. Comportamento vai trazer, né, esse resultado também para o mental, porque é um ciclo, né? Nada anda sozinho. Nada anda sozinho. Então, assim, o Brasil está envelhecendo, né? Então, é uma realidade. Uma realidade. Nós o índice de envelhecimento do Brasil saltou de 44 para 80. O que esse índice significa? Que existiam em 2010 44 idosos para cada 100 crianças. Hoje são, em 2022, que foi o dado do IBGE, são 80 idosos para cada 100 crianças. Nossa. E nos estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, há mais idosos do que crianças. Nossa, é mesmo? Mais idosos do que crianças. Gente. Então, dado do IBGE. Então, nossa população está envelhecendo. A expectativa de vida também do brasileiro está aumentando. Está aumentando. As mulheres, elas vivem mais, né? As mulheres, elas se cuidam mais. Apesar que as mulheres são mais multitarefas, né? São multitarefas também. Multitarefas, né? Eu estou te falando porque eu sou e estou tentando cada vez ser menos, mas não adianta. Nós somos, e diz que tem uma tendência maior as mulheres ter TDAH do que os homens, por exemplo. Assim, tem vários aspectos relacionados a isso, mas assim, o que a gente percebe é que há uma preocupação maior com a saúde. Sim, autocuidado, as mulheres estão muito mais dispostas. O homem vai quando é a esposa que ou quando não tem mais jeito, ou quando não tem mais jeito e tal. Mas agora também, claro, que existem as exceções, né? Então, são aqueles que estão preocupados em envelhecer melhor. É verdade. Mas as mulheres, elas se cuidam mais e por isso que elas duram mais também, elas vivem mais. Então, a expectativa de vida das mulheres é em torno de 79 anos, 79 um pouquinho, quase 80. E os homens são 73. Olha, a gente já está chegando no finalzinho, Nossa, gente, que pena. Super Viu que eu disse que você que passa rápido. Pois é, então a gente quer envelhecer bem, a gente quer ter essa memória realmente boa, ter foco. E eu quero que você diga quais são as unidades que existem em Salvador, como as pessoas acham, né, o Supera. Gente, Método Supera, conversamos hoje com o Daniel, que faz parte de uma das franquias do Método Supera. Vocês viram que é maravilhoso, é enriquecedor fazer o Método Supera. Daniel, eu quero que você diga aqui quais são as unidades, onde encontra vocês. O Método Supera está presente aqui na cidade de Salvador, nos bairros do Imbuí, da qual eu sou o diretor, no bairro da Graça, no bairro do Rio Vermelho e da Pituba. E também a unidade em Lauro de Freitas também. Então, são 5 unidades que estão à disposição aqui para que as pessoas possam fazer uma aula experimental, conhecer a metodologia Supera. Então, a gente faz questão que a pessoa conheça a metodologia, participe dessa experiência Supera. Então, nessa aula experimental, de aproximadamente 1 hora, a pessoa vai experimentar os jogos, vai ter contato com o Abaco, vai poder conversar com o educador, vai conhecer a metodologia, e isso é facilmente encontrado em pesquisa do Google ou no Instagram, né? Supera Imbuí. Tem o Instagram, é só colocar Supera e a pessoa já encontra a unidade. Pode colocar Método Supera Salvador, Método Supera Lauro de Freitas, vai encontrar com facilidade. E na página do Método Supera, a página do franqueador do Método Supera, há a possibilidade de você encontrar as unidades. Então, você vai escolher o estado. Pode agendar por lá mesmo? O agendamento é feito através dos telefones que estão lá disponíveis. Pode fazer isso. As unidades, geralmente, elas fazem posicionamento de marketing também, como toda empresa. E é muito provável que as pessoas passem a receber também esse tipo de conteúdo, né, de publicação. E basta se cadastrar, que as pessoas do próprio Supera entrem em contato para agendar essa aula experimental, e pode ter certeza que é uma experiência fascinante. Poxa, que maravilha. Fiquei muito feliz, tá? Com a sua vinda. Espero que você venha mais vezes aqui, meu convidado, porque, gente, esse assunto realmente é muito bom, viu? Fiquei muito animada e me espere, em breve eu tô por lá. Gente, é isso. Hoje foi para falar sobre
ginástica para o cérebro. Como é importante a gente realmente cuidar disso, porque a gente vai ter, assim, vários benefícios como alta performance, melhoras de foco, melhoras de concentração e também de memória. Então, imagina, a gente vai envelhecer com muito mais saúde cerebral, que realmente é necessário, né? Então, assim, fico por aqui no Vida e Equilíbrio de hoje e sim, me aguarde pro próximo episódio, mas eu quero que você que assistiu curta esse podcast, compartilhe com mais pessoas, porque é um podcast que está trazendo informações assim maravilhosas, tá? Então eu quero a colaboração de vocês para mais pessoas verem esse podcast. Então um grande beijo, até o próximo podcast. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.